Eu vou falar Começa o aí, ponto que está pegando. Tá. O ponto que está pegando é o seguinte, ó. Por que que estão. Por que que se suspeita que há algo inadequado, e aí depois a Linde fala do ponto de vista jurídico isso, entre a atuação do Toffoli e essa questão do Banco Master. O Toffoli está no caso do Banco Master, que foi pedido liquidação pelo Banco Central. Acontece que, vamos dizer assim, ó, teria acontecido, para a gente se reservar um pouco, Lindiane, né, teria acontecido um suposto benefício por causa de ações que o Toffoli julgou sozinho. Tá? Então, a suspensão de uma multa de 10,3 bilhões para a JIF, uma holding da JBS, que é dos irmãos Batista, que não são meus irmãos. Tá? O crime original seria corrupção ativa e lavagem de dinheiro, propinas para liberação de verbas do BNDES e fundos de pensão. Eles aceitaram, reconheceram o crime e, em troca, teriam que pagar uma multa de 10,3 bilhões. Eles não pagaram porque o Toffoli disse que não precisava pagar. Depois, uma outra multa de 8,5 bilhões, e o crime era cartel e suborno transacional via setor de operações estruturadas. Isso eles também assumiram, e aí eles tiveram uma multa de 8,5 bilhões e foi também baixada por ação do Toffoli. Então, isso, obviamente, teria valido de muito para o Master, porque o Master tem conexões, ele tem ações dessas empresas e da JIF, tá? E aí, isso tudo, e mais uma terceira ação que o Toffoli julgou, que mais uma terceira ação, não, mais uma outra situação que a Petrobras teria vendido 27% da Detém Química S.A., que era uma empresa química da Petrobras, por 514 milhões para o Banco Master. O Banco Master teria comprado por um fundo que só ele participa, com o dinheiro dos outros, e comprou só no papel, né? Ele não tinha esse dinheiro, e aí está sendo questionado. Isso, quem está questionando daí é o TCU, dizendo que o Banco Central é que é o culpado, que deveria ter observado isso melhor. O ministro Benjamin Ziller, ele lidera a investigação sobre emissão do Banco Central, que teria permitido ao Master crescer 400%, e fala de alguns crimes específicos e porque o Banco Central não fez nada. Bom, todos já estão sabendo do que está acontecendo. O que a gente quer trazer aqui que nós vamos ter que acompanhar? O Vorcaro tem muitas ligações ainda com políticos em Brasília. Então, ele também fez uma ação que era tentar comprar influencers que falariam mal do Banco Central, acusando o Banco Central de ter deixado o Master quebrar, a fim de conseguir vantagens durante o processo e tudo mais. O Vorcaro está amarrado com o Centrão, o do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, e o presidente do União Brasil. Esses caras estão ligados até o umbigo. Inclusive, o Onyx teria tentado passar uma lei que ajudaria o BRB a comprar o Master e outras soluções legislativas que ajudariam o Banco Master. Gente, o Banco Master, nós vamos falar muito dele durante as investigações. Ele tem muita gente amarrada com ele e ele também está amarrado com muita gente. Esse rolo todo aí, toda essa confusão, pode não ter o tamanho de outros escândalos financeiros do Brasil, mas vai provar que a República e o Congresso, principalmente, está fundado em trocas e benefícios e vantagens entre empresas, e a gente está aqui sofrendo aqui embaixo diversas dificuldades, tentando fazer o Brasil melhor, enquanto os donos do Brasil, os mais ricos, estão fazendo troca de favores entre os altos poderes da federação.
Então, a gente vai ter que monitorar o que está acontecendo, porque os escândalos do Banco Master vão fazer muita gente cair, vão causar muito problema para muita gente. E aí, assim que a Aline voltar, eu vou pedir para ela, para a gente comentar onde é que está a suposta inadequação por parte do Toffoli de estar à frente disso. Eu sei que tu já comentou no teu programa, Lindy, mas é importante que a gente deixe claro como é que funciona essa situação de isso não é adequado o Toffoli fazer isso, tendo que ele teria, por suas decisões, beneficiado diretamente o Banco Master, porque as empresas beneficiadas estão juntas nesse grande escândalo do Banco Master. Na sua opinião, como advogada, a gente tem que prestar atenção, o Toffoli devia soltar o pé, ele está fazendo tudo certo. Como é que você vê isso para a gente falar um pouco sobre isso, Lindy? Eu acho que antes, tirando um pouquinho da tela, eu vou até daqui a pouco precisar sair, porque eu não consigo abrir minha garrafa de água com gás, gente. Vocês acreditam que eu comprei? Eu vou ter que abrir com uma chave inglesa. E eu tinha deixado a chave inglesa aqui na minha escrivaninha e eu não consegui. E eu fui andando com a chave inglesa pela casa depois que eu terminei minha live. Bom, vamos lá primeiro. Boa noite novamente a todos vocês, meus queridos aqui. A gente estava tentando arrumar as coisas da live, normal. Estamos nos nossos primeiros programas, então também estamos nos adaptando por aqui. Bom, com relação aos ministros do STF, antes de falar sobre qualquer detalhe relacionado ao Dias Toffoli, eu quero primeiro deixar claro que há um ataque declarado ao Supremo Tribunal Federal. Visto que os nossos rivais, os nossos concorrentes eleitorais estão do lado oposto e fizeram parte do núcleo golpista. Então, são os aliados do núcleo golpista. Então, aqueles que fazem parte da nossa extrema-direita no Brasil. Eles tentam, nesse momento, o maior vilão da extrema-direita é o Alexandre de Moraes. E, por óbvio, eles tentam deslegitimar as decisões do STF. O que eu quero dizer com isso? Eles tentam, ao tempo todo, dizer que os ministros do STF, eles são suspeitos, eles deveriam ser impedidos de fazer determinados julgamentos. E por que eu estou falando justamente sobre isso? Porque essa questão do Banco Master, vocês podem perceber que o tempo todo eles tentam trazer à tona não só o contrato de honorários advocatícios da esposa do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que é a Viviane Bart de Moraes, tentando trazer à tona e discutir os honorários que foram contratados pelo escritório dela junto ao Banco Master, junto, né, para que ela trabalhasse no caso Master, mas não no caso Master enquanto liquidação, mas juridicamente a favor do Banco Master em outras questões, tá? Importante falar sobre isso também. E também o que eles tentaram emplacar foi que, após uma viagem do Dias Toffoli, em um jatinho que tinha ligação com a esposa do Arruda, que é candidato, que também tentou se candidatar, e nesse jatinho estava Arruda Botelho, que é um dos advogados de um dos sócios do Banco Master, estava com ele nesse jatinho que foi a Lima assistir a final da Libertadores. Então, no caso, o Toffoli estaria junto com a Arruda Botelho, que estaria junto também com esse financiador da Arruda, que ela é esposa de um dos sócios do Banco Master, é isso, mas ela foi mulher de um governador de Brasília, acho que é isso, se não me engano. De Brasília, não. O Arruda, o José Arruda. Exatamente. Então, só aqui para a gente fazer o lhame para o pessoal. Então, por isso que eles ficam o tempo todo conectando o Dias Toffoli a isso. Por quê? Porque após o retorno do Dias Toffoli ao Brasil, colocou-se o processo do Master em sigilo.
Esse sigilo impede que qualquer pessoa, inclusive nós, advogados, possamos ver os andamentos do processo que envolve o Banco Master no STF. Então, isso acabou gerando um questionamento em cima do Toffoli, que na última semana, aqui nesses últimos 2 dias, gerou uma matéria da Folha de São Paulo também, dizendo que irmãos e primos do Toffoli teriam envolvimento com fundos do Banco Master, ligados ao Banco Master. A questão, gente, é que a gente está falando do fundo, para criar uma conexão, e aí se Malu Gasparizou essa informação do Dias Toffoli, do irmão e dos primos, tá? Então foi uma Malu Gasparizada, tá? Que a Folha deu para poder emplacar mais um questionamento sobre o Dias Toffoli, tá? Então, assim, vamos lá. O escritório da Viviane Bart de Moraes e as conexões do Dias Toffoli com o Banco Master são a nova mamadeira de piroca, são os novos são a mais nova 72 horas dessa galera. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles vão tentar, a todo custo, colocar esses magistrados, esses grandes magistrados, esses ministros do STF, conectando a esse caso, tá? Sim, realmente o Dias Toffoli viajou no jatinho para assistir o jogo da Libertadores em Lima, no Peru. E no dia seguinte teve realmente essa questão do sigilo, tá? Então, assim, isso realmente aconteceu. Eu acho temerário o Dias Toffoli permanecer nesse caso. Por quê? Porque isso pode realmente gerar aí tentativas de conexão dele, de familiares dele, com benesses do Banco Master, assim como já estão fazendo com o Alexandre de Moraes. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!